No domingo que vem teremos o nosso 13º e último tema. No domingo que vem também teremos a entrega dos certificados para todos vocês que participaram essas noites. Alguns já deram o nome na recepção, à entrada. Caso você não tenha dado, à saída, fale com a nossa equipe da recepção e diga: olha, eu quero o certificado para o domingo que vem. E nós vamos então trazer os certificados personalizados para entregarmos na semana que vem. Vamos ter aqui uma cerimônia de formatura, desses 13 domingos que nós passamos estudando a palavra de Deus. E o 12º tema das controvérsias: sexualidade bíblica ou relativismo moral. Qual deve ser o nosso norte? O que nós devemos seguir? Esse é o tema que vamos abordar hoje. Mas antes de avançarmos no estudo, quero convidar você a nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que teremos agora. Maravilhoso Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua casa em mais uma noite, pela oportunidade que temos de estudar o Teu livro sagrado, de ouvir a Tua voz a respeito desse tema que é tão importante, a sexualidade. Que o Teu bom e Santo Espírito continue em nosso meio e que Ele seja agora o nosso professor, nos conduzindo à verdade da Tua palavra. Que Ele também atue em nosso coração, para que nós possamos aceitar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos às crenças populares a respeito da sexualidade. A Igreja Episcopal Anglicana, ela fez a seguinte declaração: no momento histórico, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil votou a favor de estender o matrimônio a casais do mesmo sexo, por uma grande maioria de votos, 57 a favor e 3 votos contra e 2 abstenções. Então foi feita uma reunião com a cúpula da igreja, tomou-se o voto de que a igreja agora, por quase 100% da liderança, aceita casamentos homossexuais. Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos votou em sua Assembleia Geral na quinta-feira alterar a definição de casamento em sua Constituição, de um homem e uma mulher para 2 pessoas, e permitir que seus ministros realizem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, onde isso for legal. Interessante que isso tem invadido também o Brasil, Essa onda tem invadido o Brasil. O que a palavra de Deus revela a respeito desse assunto? Interessante que algumas comissões se reúnem, tomam um voto, alteram inclusive o texto bíblico, Porque o texto bíblico fala: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Assim fala a Bíblia. Mas agora nos documentos da igreja, vamos trocar essa definição de homem e mulher para 2 pessoas. É o mesmo que dizer assim: a nossa ideia é melhor do que a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia está ultrapassada. A nossa ideia é melhor. Vamos colocar 2 pessoas. Assim todos são aceitos. Vejamos o que nos ensina a palavra de Deus. Onde foi celebrado o primeiro casamento? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, ou semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver se lhes daria nome, o nome que ele disse a todos os seres vivos, esse seria o seu nome. Aqui faltou um texto em Gênesis capítulo 2, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia.
para acrescentar o texto que ficou faltando no slide. É o último verso do capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o penúltimo verso do capítulo 2. Então a palavra de Deus diz assim: Deus criou todas as coisas, criou os animais, macho e fêmea. O homem não achava alguém que lhe fosse compatível. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora. E os dois vão se unir e ambos serão uma só carne. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus. Ele celebrou o primeiro casamento. Nós temos duas instituições que foram legadas à humanidade antes do pecado: o sábado e o casamento. Essas duas instituições nós recebemos de Deus antes que houvesse pecado em nosso planeta. E elas permanecem como uma bênção para toda a humanidade. O que Jesus falou a respeito do matrimônio? Em Mateus 19, 4 e 5, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Cristo está citando Gênesis. E com essas palavras ele está ratificando a instituição do casamento. Ele próprio escolheu realizar o primeiro milagre da sua vida numa cerimônia de casamento. Ele está assinando embaixo nessa instituição. E aqui ele está lembrando o Gênesis. Vocês não leram que desde o princípio Deus fez homem e mulher? Interessante que a verdadeira ciência, ela caminha sempre ao lado da Bíblia, né? Foi ao ar sexta-feira, no programa Encontro com a Vida, esse tema. E no programa que eu gravei com 10 convidados, alguém perguntou assim: pastor, vamos colocar aqui uma hipótese. Eu nasci homem, mas em dado momento da minha vida, eu me senti mulher. Aí eu fiz a cirurgia e sou uma mulher trans. Me apaixonei por um homem e me casei. E agora, o que eu faço? Eu disse: o que você faz? Você está em adultério. É homem com homem. Não, mas eu me sinto mulher. Eu fiz a cirurgia. Eu também posso me sentir negro e ir atrás de uma cota. Eles vão me dar? Não. Vão dizer para mim: você é pardo. Você não pode entrar nas cotas. Mas eu estou me sentindo hoje. Não. Você pode se sentir, mas você é pardo. Você não tem direito às cotas. É o mesmo caso. Os cromossomos XX, XY. Isso não muda. Todo ser humano ou nasce homem ou nasce mulher. Tá, eu nasci homem, mas eu escolhi ser mulher. Direito seu. Você pode escolher, é uma escolha. Não, eu nasci mulher e quero ser homem. Direito seu. Você pode escolher. Só que a Bíblia vai continuar considerando você um homem ou uma mulher. Você não muda os cromossomos que você tem, que Deus criou você. É por isso que no Gênesis está dizendo: Deus fez homem e mulher. Então isso não pode ser mudado. Deus vai considerar o homem e vai considerar a mulher. Agora, se você que é mulher quer viver como homem e vice-versa, Deus vai respeitar, porque Ele deu livre-arbítrio para você. Ele vai respeitar o que você quer fazer, porque você tem livre-arbítrio.
Mas isso não muda aquilo que nós somos. O que a lei ensina no 6º mandamento? O texto está errado, é 7º mandamento. Êxodo 20:14 é o 7º. Não cometa adultério. Então a sexualidade bíblica é muito clara. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher. Os dois se casam, exclusivos um para o outro. Qualquer relação fora deste casamento, desse círculo, é adultério. Infelizmente, o assunto está tão popularizado que as pessoas acham que ter relações extraconjugais é normal. A palavra de Deus não considera isso normal, considera isso pecado. Pecado. A palavra adultério quer dizer infidelidade, falsificação, contrafação. Então a Bíblia recomenda que o dom da sexualidade seja usado no contexto do casamento. Em Hebreus 13:4 está escrito: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus os julgará. A Bíblia é clara. Casamento heterossexual, união vitalícia. Deus nos fez seres sexuais. E a sexualidade é para ser vivida dentro do casamento, não fora e não antes, apenas dentro do casamento. É isso que a palavra de Deus ensina. Aos jovens solteiros presentes nessa noite, o maior presente que você pode dar à sua namorada, com quem você pretende se casar, é você subir ao altar virgem. Esse é o maior presente. Guarde a sua virgindade para a pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, com quem você vai se casar. Esse é o maior presente que você pode dar. Subir ao altar virgem. É por isso que a igreja é tão cuidadosa. A igreja motiva, ajuda, aconselha, porque o ideal de Deus é que os jovens se unam em matrimônio, e após o matrimônio vem a relação sexual. Mas se veio a relação sexual antes, a igreja não fará o casamento. A bênção matrimonial, ela foi perdida. Terá outras bênçãos, não essa que a igreja dá quando a pessoa se casa virgem. Essa bênção não terá. No meu ministério já passei por algumas situações delicadas, por nós buscarmos posições bíblicas. Em ocasião, eu acompanhava um casal de noivos, eles estavam com data marcada para o casamento, eu faria o casamento, e a mãe da noiva me procurou e disse: pastor, eles mentiram na entrevista, eles já tiveram relação sexual, e eu acho que minha filha está grávida. Eu confrontei os dois e perguntei: vocês tiveram relação? Não. Mas quem me disse não teria motivos para mentir. Não, não e não, não e não. Eu disse: façamos o seguinte, vamos adiar então o casamento por precaução por 2 meses. Adiei e apareceu a barriguinha. E ainda me ameaçaram: se o senhor não fizer o casamento, nós vamos fazer em outra igreja. Eu: faça. Oxe, tem tantas igrejas por que vai aceitar fazer. Aqui não. E foram em outra denominação e se casaram. Eu reuni a comissão e tomei os votos necessários. Além de pecar, mente para o pastor. E queria forçar o pastor a fazer a cerimônia. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Temos que ser honestos e transparentes. Temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Não fugir disso. Não existe na igreja aqui ética situacional.
É sim, sim, não, não. O que Paulo diz sobre a pureza sexual? 1 Coríntios 7:2. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O homem com a mulher com o homem. Esse é o conselho de Deus. A imoralidade campeia mundo afora. Deus não quer que nós sejamos pessoas imorais. Então, que você, homem, tenha a sua mulher, que você, mulher, tenha o seu homem. Paulo diz mais coisa. Ideia de sexo premarital. Pois a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, ou a santificação de vocês, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. Olha aqui, controlar as propensões sexuais, controlar as tentações sexuais. A vontade de Deus é a santificação de todos nós, em todos os aspectos, inclusive no aspecto da sexualidade. Então, coloquemos em nossa cabeça uma coisa: sexo é bom, foi criado por Deus para ser vivido dentro do casamento, numa relação heterossexual e vitalícia. É isso que a Bíblia ensina. O que fugir disso, está errado. Não existe aprovação para a Bíblia para a prática de sexo antes do casamento. Qualquer prática sexual antes do casamento é pecado. Vamos avançando. Paulo continua seus conselhos. Mas se não consegue se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Então a pessoa tem uma propensão muito grande ao sexo. Ora a Deus para você encontrar uma pessoa boa para você se casar, e você vai resolver o problema. O que não pode é você ficar ardendo em desejo e não tomar a decisão de se unir em matrimônio. Até porque, se você ficar ardendo em desejo e não parte para o matrimônio, alguns vão cair em outro problema que o apóstolo Paulo vai falar agora: imoralidades sexuais. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Efésios 5:3. Muito cuidado com certas pessoas, que toda vez que se aproxima, as conversas são de cunhos sexuais. Muito cuidado. Efésios 5:3 diz assim: que a imoralidade sexual, que toda impureza não seja sequer mencionado por vocês. Tem pessoas com mente doentia, que fica tentando saber como que é o teu leito conjugal. E aí, teve hoje? Essa semana teve? Como foi? Está tomando alguma coisa? Toma isso, toma aquilo? Arreda Satanás. Mente doentia. Cuida do teu leito matrimonial. É você e tua esposa e mais ninguém. Tem gente que as conversas são sexuais, querem saber o tempo inteiro o que está acontecendo. A mente fértil fica divagando o tempo inteiro. E alguns ainda chegam, ela em casa é todo dia, mente como o diabo. Todo dia. Tem umas mentiras que são cabeludas, né? Então, muito cuidado com esse tipo de pessoa. A palavra de Deus diz: nem sequer sejam mencionados entre vocês. Esses assuntos têm que ser comentados, ensinados nos fóruns próprios.
Tivemos ontem um encontro de casais, né? Lá é o fórum para se colocar algumas coisas, para se tirar algumas dúvidas, momento apropriado, pessoas abalizadas para aconselhar, para dizer o norte, para onde que temos que ir. Paulo continua: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Aqui a gente tem que lembrar que essas paixões, elas são evitadas quando nós fechamos as entradas da alma para as sugestões do diabo. Quais são as entradas da alma? É aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você come, aquilo que você toca, os sentidos. O diabo está todo o tempo tentando encontrar lugar na sua mente, para pervertê-la, para tentá-la, para desvirtuar sua vida sexual, desvirtuar o seu casamento, seu comportamento. Todo o tempo. Então nós temos que cuidar muito com aquilo que a gente vê, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que a gente olha na internet, com a literatura que a gente lê, com o tipo de conversa que a gente mantém. Isso tudo vai alimentando a mente. Então nós temos que nos guardar, não permitir que a imoralidade tome conta de nossa mente e do nosso coração. Nós não podemos permitir. Um outro tópico: masturbação. A masturbação é um dos hábitos mais arraigados na vida dos seres humanos. Isso porque esse vício, além de não fazer parte do plano de Deus em relação ao sexo, é algo escravizador. Traz culpa, desanima todo aquele que quer seguir o padrão estabelecido por Deus em sua vida. Afeta emocionalmente a pessoa, afetará o casamento dela se ela for solteira. Se for casada, pode destruir o casamento. E o mais interessante é que você vai encontrar por aí especialistas, entre aspas, defendendo a masturbação. Defendendo. Você vai encontrar por aí atrizes dizendo que ensinaram para as filhas a masturbação e falando, se vangloriando, como se isso fosse uma vantagem. E as pessoas são escravizadas nesse pecado, que afeta não apenas a saúde física, mas a saúde mental. E é claro, nós temos que batalhar contra isso. É por isso que nós temos que aconselhar nossos jovens a ter um estilo de vida que envolva muito cuidado com aquilo que você come. Nós sabemos que certos alimentos são tendenciosos a levar a pessoa a propensões sexuais. Nós temos que aconselhar nossos jovens a ter uma vida esportiva, praticar esportes, gastar muita energia. Isso é importantíssimo na fase da juventude, quando somos solteiros especialmente. Em todo momento da vida é importante, mas especialmente nessa fase. A importância de cuidarmos com as companhias. Lembra daquele ditado, né? Como é que é? Como é que você conhece? Me diz com quem eu direi quem tu és. Outro diz assim: quem com porco anda, lavagem come, né? Cuidado com as companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem a gente anda, tipo de diálogo que a gente entretém. Então, nós somos desafiados a uma vida de pureza.
de acordo com a Bíblia, quem é que não vai herdar o reino dos céus? Olha o que Paulo diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Nem eu que estou dizendo, não, é Paulo. Paulo que está dizendo. Só estou lendo Paulo. Então hoje nós temos que ser muito equilibrados. E sabe onde está o equilíbrio? Nós estamos de braços abertos e portas abertas para receber todas as pessoas. Aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Todas são bem-vindas. Todas são bem-vindas à nossa igreja. E desse púlpito, nós vamos mostrar para elas a direção do céu, para todas. Então, ainda que todas sejam bem-vindas, a igreja não apoia o comportamento de todas. A igreja apoia o comportamento daquilo que é ensinado na palavra. Então, todos nós somos motivados a viver o que a palavra ensina. É aquilo que a palavra de Deus diz: Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Aceitamos a todos e esperamos que pela graça de Deus seja mudado em nossa vida tudo aquilo que precisa ser mudado. Então, se nós estamos num curso errado, num curso diferente daquele que a Bíblia aponta, nós precisamos da graça de Deus para ir na direção certa, apontado na palavra. Todos são bem-vindos. E nós vamos ajudar para que todos compreendam qual é a direção que a Bíblia tem para a nossa vida. Então, se alguém tem problemas com vício das drogas, ele é muito bem-vindo aqui na igreja. E nós vamos ajudá-lo a se livrar do vício, porque a palavra de Deus diz que tem que ser assim. Se alguém tem transtornos sexuais, ele será bem-vindo aqui na igreja. E nós vamos ajudá-lo a entender qual é o plano de Deus para a questão sexual. Qualquer problema, a igreja tem que ajudar, tem que dar o norte, tem que apontar para onde as pessoas têm que ir. Mas todos são bem-vindos. Como começa o pecado sexual? Mateus 5:28, Jesus ampliando a lei, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Prostituição, na linguagem bíblica, é qualquer atividade sexual que não seja com o cônjuge. E o pecado sexual começa na mente. Então Jesus amplia aquilo revelado por Moisés. Por isso eu estou dizendo, cuidado com as entradas da alma, o que vemos, o que ouvimos, o que comemos, o que tocamos. A Bíblia ainda fala de desvios de conduta sexual. Uma delas é o incesto. Levítico 18:6. Nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. A Bíblia condena o incesto, relações sexuais entre familiares. A Bíblia condena. Aqui não está o texto, mas a Bíblia também condena bestialidade, relação sexual com animais. A Bíblia condena. Romanos 1:26 e 27, um conselho final de Paulo. Ao falar desses distúrbios sexuais, pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. A Bíblia condena essas relações. Mas há uma promessa para todos nós que passamos por esses problemas. Isaías 1,18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus promete purificação. Deus promete nos perdoar. E Miqueias 7,19. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que promessa maravilhosa! Então não importa se nós passamos por essas dificuldades, não importa se tivemos problemas, não importa se caímos nesses pecados, Deus está disposto a nos perdoar, a nos reerguer, a nos orientar, para que nós vivamos a sexualidade bíblica, aquilo que Deus pretende para todos nós. Deus deseja a felicidade de todos nós. E o apelo para você hoje toma a decisão de buscar pureza sexual e servir a Deus de todo o meu coração. Pureza sexual, para o solteiro, é abstinência até o casamento. Para os casados, sexo dentro do casamento. O que passar disso provém do maligno. Provém do maligno. Que Deus nos ajude a vivermos em nossa vida os ensinos da palavra. Que nós sejamos pacientes, tolerantes e amáveis com aqueles que enfrentam qualquer distúrbio, mas que nós não nos esqueçamos para onde a palavra de Deus nos aponta. Nós vamos ter a música final agora, com o Roberto e sua esposa Anne, enquanto eles cantarem.